Dizer que a EA é uma das piores empresas da história, juntando todos os segmentos empresariais possíveis, é a mesma coisa que dizer que a água é molhada. Não é à toa que a empresa foi eleita algumas vezes como a pior empresa da América. Eu posso fazer 500 vídeos para falar dos diversos problemas da empresa, microtransações, jogos reciclados, maltrato com suas franquias e estúdios, mas hoje quero focar na história do desenvolvimento de Dragon Age 2, lançado em março de 2011. Depois do sucesso de Dragon Age Origins, que teve o desenvolvimento conturbado, começando o desenvolvimento do jogo em 2002 e sendo finalizado e lançado em 2009, cerca de 7 anos de desenvolvimento, a equipe de Dragon Age, tendo Mark Darrah como principal nome por trás do jogo, estava pronta para o próximo grande jogo da franquia, com algumas ideias já pré-concebidas, como a ideia de que o próximo jogo da série seria um conflito político de alta escala e que o jogo teria conceito de Inquisição com um jogador sendo líder e inquisitor. Mas como a indústria dos jogos é muitas vezes incerta, o desenvolvimento dessa sequência idealizada pela equipe de Dragon Age não aconteceu imediatamente. A causa disso foi que Star Wars The Old Republic, que estava sendo desenvolvido por outro estúdio da BioWare, localizado em Austin, no Texas, não conseguiu alcançar a data de lançamento planejada inicialmente para 2009, sendo atrasada para 2010 e depois atrasada novamente para 2011. Isso frustrou os executivos da EA, que planejavam o lançamento de The Old Republic para 2010, que queriam de qualquer jeito um jogo da BioWare para aumentar o número de vendas daquele ano fiscal, já que Star Wars The Old Republic só sairia no ano fiscal seguinte. Com esse problema, os executivos da EA decidiram que a equipe de Dragon Age seria responsável por preencher esse vazio deixado pelo Star Wars. Depois de longas conversas e discussões, a equipe de Dragon Age concordou em lançar Dragon Age 2 em março de 2011, somente 16 meses depois do lançamento de Dragon Age Origins. Nas palavras de Mark Darrah, abre aspas, The Old Republic foi pra frente e ficou um buraco. Basicamente, Dragon Age 2 existe para preencher esse buraco. Esse foi o início, um jogo feito para preencher isso. A EA queria tanto esse jogo para cobrir o espaço do Star Wars que Darrah queria chamar o jogo de Dragon Age Exodus, mas o Mark da EA insistiu que o jogo deveria se chamar Dragon Age 2, para segundo eles, vender mais. Fazendo uma matemática básica, se Dragon Age Origins levou cerca de 7 anos para concretizar as ambiciosas ideias da BioWare, é bem nítido que 16 meses seria praticamente possível para realizar qualquer tipo de ideia de um RPG de nível de Dragon Age. Praticamente nada da complexidade de Origins poderia ser feito em sua sequência, o que deixaria os fãs do primeiro jogo completamente decepcionados. Tendo isso em vista, Mark Darrah e sua equipe resolveram deixar o conceito de Inquisição para depois, e decidiram tomar algumas decisões ousadas para Dragon Age 2. Uma delas foi desenvolver o jogo a partir de uma ideia de expansão de Dragon Age Origins. Outra foi, em vez do jogo ter várias áreas em um grande mundo, o jogo se passaria apenas na cidade de Kirkwall, ao longo de 10 anos. Assim, a equipe do jogo poderia reciclar locais para muitas missões. Assim, eles não gastariam tempo para desenvolver novas áreas. Também foi removido coisas que estavam no Dragon Age Origins, como a habilidade de customizar o equipamento dos colegas de equipe. Abraço para Mike Laidlaw, diretor criativo de Dragon Age. Não funcionou perfeitamente, mas se não tivéssemos tomado essas decisões, teria sido significativamente mais problemático. Então tomamos as melhores decisões que podíamos em uma linha de tempo bastante estreita. Dragon Age 2 foi lançado em 8 de março de 2011, e não foi tão bem recebido como Origins, e também vendeu menos do que o primeiro jogo, sendo considerado um fracasso pelo potencial de vendas e de qualidade da franquia Dragon Age. Embora, como disse Mark Darrah, em certos cantos obscuros da contabilidade da EA, é considerado um grande sucesso. No verão de 2011, a BioWare decidiu cancelar a expansão Dragon Age 2 Exalted March para focar em um jogo totalmente novo. Eles precisavam arrumar a bagunça criada pelo lançamento de Dragon Age 2 de maneira tão apressada. Precisavam resgatar o prestígio da franquia e da equipe da BioWare responsável pela franquia. Abre aspas para Mark Darrah. Acho que havia algo para ser provado por Dragon Age 2 ter saído da equipe de Dragon Age, que se tratava de uma equipe que poderia fazer jogos bons, de qualidade nota 10. Havia um pouco de barulho, não dentro do estúdio, mas pela indústria, de que havia essencialmente duas fileiras de BioWare. Tinha a equipe de Mass Effect e havia todo o resto. E acho que havia muita vontade de ir contra isso. A equipe de Dragon Age é um grupo muito pungente. Embora Dragon Age 2 não seja o jogo mais brilhante do mundo, mesmo que você goste do jogo ou não, é inegável que fazer esse jogo em apenas 16 meses é de aplaudir a equipe responsável pelo projeto. E no final de 2011, com a expansão de Dragon Age 2 e alguns conceitos internos cancelados, Mark Darrah tinha uma equipe substancial disponível para começar a pensar e trabalhar no próximo jogo grande da BioWare, da franquia Dragon Age. Assim, ressurgiu a velha ideia da Inquisição
que combinaria em Dragon Age Inquisition. Mas isso é história para outro vídeo. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, gostou dessa ideia de abordar desenvolvimento de jogos, né, como é que foi o processo de criação, comenta aí, curte, compartilha, se inscreve no canal. Muito obrigado por assistirem, fiquem com Cristo sempre e até a próxima.